Após um domingo de protestos contra o racismo, de protestos a favor e contra Bolsonaro, né? Teve aquela tiazinha que foi generosamente conduzida pela polícia a sair do protesto, né? Ela que segurava um taco de beisebol. Aliás, a mesma polícia que jogou bombas de efeito moral e balas de borracha nos manifestantes que protestavam contra o governo Bolsonaro, enfim. Enquanto tudo isso aconteceu, o Bolsonaro aqui em Brasília pegou o seu helicóptero, né? O seu não, o nosso helicóptero, usou o nosso combustível, né? O nosso dinheiro, para ir até a Esplanada dos Ministérios. Gente, fica pertinho a Alvorada de lá, tá? Dá uns 3, 4 quilômetros, né? Podia ir de carro, de bicicleta, a pé, e subiu num cavalo, montou num cavalo e saiu cavalgando ali pela esplanada, ali de frente àquela multidão de pessoas e tal, que protestavam ali a favor dele, né, e contra o STF, pedindo a intervenção militar, né, assim, bastante interessante que a pessoa tenha liberdade de protestar, né, de expor o seu pensamento, mas pede a intervenção militar. Parece que não viveu, ou pelo menos não entendeu, nunca leu a história do Brasil, não muito distante, né? Há não muito tempo, que foi ali nos anos 60, anos 70, né? Que tínhamos uma intervenção militar no Brasil, que durou aí mais de 20 anos, e que todo mundo sabe que ninguém tinha liberdade para nada, né? Então, as pessoas estão pedindo isso, paciência, eles têm a liberdade de pedir. Bem, aquela imagem ali de Bolsonaro cavalgando, né, gente, deu o que falar nas redes sociais, né, que o associou ao Bruno Mezenga, né, do Rei do Gado, novela da Globo, Rei do Gado. Que, aliás, tá aqui uma palhinha para vocês. Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão. Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu com coragem de quem vive, luta e sonha. Enquanto algumas pessoas clamam pelo fim da liberdade individual, né, com a intervenção militar, o Brasil continua perdendo a guerra para o coronavírus. Cerca de 30 mil pessoas já perderam a guerra para o Covid-19, apesar das 206 mil que conseguiram se recuperar da doença. A Organização Mundial da Saúde disse que a América Latina é o novo epicentro da pandemia e que o Brasil ainda não alcançou o pico. Bem, esse pico está vindo aí meio que coincidentemente no mesmo período em que o Brasil começa a voltar à normalidade, né? Comércio abrindo. Aqui em Brasília, os shoppings já puderam voltar a funcionar desde a semana passada. A partir de amanhã, igrejas poderão fazer cultos presenciais, o que não quer dizer que a gente tem que considerar que está tudo superado, que está tudo ok, que não precisa usar máscara, que não precisa fazer higienização da mão. Gente, tudo isso que a gente faz hoje, a gente tem que continuar fazendo, porque até que se chegue um tratamento realmente eficaz, né? Esquece cloroquina, sabe? Tem gente que já provou que não dá certo, apesar do presidente falar que dá certo, enfim. Eu não sou médico para dizer, não sou cientista, o fato é que a gente ainda não tem um remédio que realmente resolva o problema. O melhor a fazer ainda é se manter o máximo possível dentro de casa e ter todas as precauções quando tiver que sair. E como forma de amenizar esse impacto, né, que a pandemia está causando, esse isolamento social, essa quarentena toda, o governo lançou aquele auxílio emergencial, né, 3 parcelas de R$600. Aliás, até parabéns aí, o governo pelo menos acertou uma. Só que nem tudo é perfeito, né, gente? Nem todas as pessoas trabalham corretamente, nem todos os critérios são seguidos à risca. E mostrou-se agora que o auxílio emergencial está sendo utilizado inclusive por pessoas que estão foragidas da justiça, né? E eles não deveriam receber. É isso mesmo, gente. Mais de 27 mil foragidos da justiça têm o status na Caixa Econômica, naquele auxílio emergencial, de aprovado. Tem 22 super bandidos que estão foragidos. Desses 22, 11 receberam o auxílio emergencial. Bom, não se sabe exatamente se foram as pessoas, se alguém utilizou o CPF deles para fazer isso. O fato é que alguns deram endereço, inclusive, de cadeia. Bem, eu fui gentilmente convidado a tecer algum comentário lá na Rede Globo e, claro, né, dei lá meu pitaco. Este especialista lamenta a falta de controle do Estado e, principalmente, a falta de um cruzamento de dados eficiente para impedir que isso aconteça. Essa situação demonstra vergonhosamente a falta de critério utilizado por parte das autoridades em lidar com os dados que possui de todos nós brasileiros. E a gente sabe que o dinheiro que saiu dos cofres públicos indevidamente dificilmente voltará. Pois é, os órgãos do governo têm os nossos dados, né? Sabe onde a gente mora, sabe quanto a gente ganha, sabe nossa idade, sabe tudo, mas na hora de cruzar os dados ali, que bastava cruzar os dados de quem está pedindo com a lista de quem está foragido da justiça, quem está preso, né?
que estava fácil, mas não fizeram isso e acabou acontecendo isso tudo. E por falar em irresponsabilidade, eu peço, por favor, você eleitor, você que gosta de votar por protesto, votar por modinha. Gente, todo mundo tá vendo que esse movimento todo da Sarah Winter de ser presa, né? Porque ela tá provocando a própria prisão. Aliás, acho que a polícia não prendeu ainda justamente porque é isso que ela quer. Bom, é claro, tá na cara, gente, que ela vai querer sair candidata em 2022, né? Provavelmente a deputada federal. Então, por favor, você que tá aí, que gosta de ver o circo pegar fogo, cara, pelo menos nela, tá? Não vamos votar não, tá? Por favor. E saindo aqui do campo dos irresponsáveis, vamos para os jogos dos espertalhões. O meu amigo Rafael Neves, jornalista do Intercept, fez uma excelente matéria que eu recomendo muito que vocês leiam, que mostra que o secretário da Pesca, Jorge Seife Júnior, que é um pupilo do Bolsonaro, publicou uma norma ampliando a capacidade de pescas de algumas embarcações. Existe toda uma legislação envolvendo a pesca aqui no Brasil, então tem as embarcações que podem pescar tal tipo de peixe, as outras não podem, enfim, é uma coisa assim bastante complexa. E o nobre secretário editou essa norma ampliando o tipo de pescado, né, qualidades de pescado, tipos de peixe, né, que determinadas embarcações poderiam pescar. Isso ampliaria, né, o ganho dessas embarcações. Então, especificou que a embarcação tem que ser de tal tamanho, tal potência, papapá. E beleza, poxa, que legal, né? Tá aí dando a força aí para os pescadores, né? Que bacana. Só que é o seguinte, essa norma beneficia apenas 2 barcos no Brasil. Isso, 2 barcos, porque a especificação que foi dada, só existem 2 pesqueiros com essa especificação. E um desses barcos é do pai dele, da empresa da família dele. Não foi coincidência, gente. O secretário, naquelas lives famosas do Bolsonaro, falou: esse repórter errou, ele se enganou, dizendo que não, que essa norma ele editou e estava abrangendo aí mais de 200 embarcações. Aí o Rafael Neves foi às redes sociais e falou: olha, o secretário acho que se enganou, porque não são as 200 embarcações. As 200 embarcações que ele fala foi uma outra norma que ele editou antes. Essa realmente existiu, ampliando aí os pescados para outros tipos de embarcações. Só que essa específica, citada na matéria, só 2 embarcações. E uma do pai do secretário. Aliás, vamos ver a explicação do Rafael. Olá, eu sou Rafael Neves, o autor da reportagem. O secretário da Pesca mentiu. As embarcações que ele cita foram incluídas em uma outra mudança, mais antiga. A normativa que nós denunciamos no Intercept só beneficia 2 barcos no Brasil inteiro, e um deles é o do pai do secretário. Um abraço! Uma carga aí de peixe que o Papai do Céu nos abençoa. E o clima continua tenso ali na Praça dos Três Poderes. O ministro do STF, Celso de Mello, disse que o ovo da serpente está prestes a eclodir no Brasil, em referência à República de Weimar, aquela que se iniciou em 1919, ali no final da Primeira Guerra, no Império Alemão, e foi até 1933, uma referência de que estaria havendo ali um movimento para justamente fechar STF, fechar Congresso, né, e haver, então, um regime totalitário. Em resposta, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, que é general, disse que comparar o Brasil à Alemanha nazista é infeliz e pede respeito a Bolsonaro. Realmente não tem como comparar o Brasil à Alemanha nazista, porque na Alemanha nazista, basicamente o inimigo era um povo, né, o povo judeu. E aqui no Brasil, hoje, o inimigo é o STF.